Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos. Bom, você tá vendo aí que eu fiz um recorte, né, com o rosto de uma modelo para usar de base ali e marquei a área do que seria a borda, né, o limite da área que essa tatuagem seria feita. Ela foi pensada para um antebraço a princípio, então eu sempre marco ali essas bordas, né, criando o formato vertical da imagem ali, para eu ter um frame, eu ter um limite para eu saber como enquadrar, né, qual vai ser o melhor encaixe ali. Então nessa parte eu já estou pegando a anatomia da imagem de base e estilizando à medida que eu vou construindo o rosto, né, que é a parte mais importante, né, a parte sempre mais expressiva ali. E você vê que à medida que eu já peguei, né, o principal do volume, do formato da anatomia, eu já venho estilizando mesmo, né, sem a imagem de fundo, testando lá o sombreado e tudo mais. E eu queria trabalhar nesse projeto com uma maquiagem bem carregadona. Então uma coisa que eu tinha muito certo é que o lábio ia ser preto, né, tipo um batom preto, até com base nas referências que a gente tinha visto. Essa foi a primeira versão de um projeto que eu fiz para um cliente, que eu acabei tatuando a segunda versão, né, que a gente escolheu o rosto numa outra pose e tudo mais, mas o briefing inicial e a estética se mantiveram a mesma, que era um rosto de uma mulher ruiva, né, com uma flor azul. Nessa versão aqui eu fiz um lírio e na versão final acabou que saiu uma peônia a pedido do cliente. Então aí eu estou estudando os volumes do rosto, dando uma sombreada ainda com a ferramenta de lápis que eu uso no programa, né, no Sketchbook Pro aqui no tablet, porque ela me dá um pouco mais de agilidade para fazer esse estudo sem ficar me preocupando com o acabamento final, com toda a sombra polidinha, linha, né, os volumes todos exatos. Então eu faço meio que um esboço mesmo e depois eu venho passando a limpo. Então isso me dá uma agilidade e me permite estudar sem precisar ficar preso a um acabamento perfeito, criando uma espécie de concept mesmo. Você vê que eu coloquei ali uma flor, né, de base ali na posição em cima da cabeça dela. Fui estudando o encaixe ali para criar, né, uma composição que fizesse sentido. E agora também estou integrando com o desenho. Passei a limpo as linhas, fiz os bolds de detalhe, de destaque, né, para deixar mais enfático ali o recorte da silhueta e a diferenciação, né, do plano, né, da flor em primeiro plano em comparação com o rosto da personagem. E aí dei uma leve sombreadinha, mas a ideia é que ela seria clara mesmo. Então agora eu tô começando a estudar possíveis bordas, molduras, acabamentos, incluindo o próprio cabelo da personagem, para, né, criar essa moldura pro rosto e para o desenho ter uma espécie de moldura de finalização, de borda mesmo em algumas áreas ali. Então na parte de cima eu estou estudando o que seria o volume do cabelo, algum tipo de franja ou de caimento e possivelmente algumas folhas, né, para ornamentar, para compor, distribuídas ali ao longo do desenho. Essa é uma parte que eu estou estudando várias soluções diferentes, então você vai ver que eu faço, refaço, apago, conserto, e isso é importante para achar uma solução, né, que fique harmônica e que sirva para compor, né, o desenho sem perder, né, a intenção original, que era justamente um arranjo floral, essa pegada ali um pouco bem evidente do Art Nouveau, né, da referência original do próprio neotradicional, que são mulheres com flores, com plantas e tudo mais, e esses ornamentos, esses efeitos de moldura, e inclusive um efeitinho, um ornamentozinho como esse que eu tô testando agora, um pouquinho simplificado, mas a ideia é fazer, né, um círculo atrás de alguma forma, né, que eu colocaria uma cor mais sólida e daria um recorte no rosto dela, né, destacando o fundo da silhueta do rosto. E enfim, eu botei aqueles dois coisinhas ali pra cima, como se fossem os ornamentos ali perto na frente do rosto, na sobrancelha, na parte de cima, e onde eu devo usar mais alguns na parte de baixo, você vai ver, né, posteriormente ali. E agora o que eu tô fazendo é começar o estudo de cor, e eu sempre falo aqui que eu preencho primeiro toda a cor sólida de uma área. Aqui no caso do cabelo eu preenchi de vermelho, só para recortar o volume da silhueta.
silhueta. Isso vai me permitir depois travar a opacidade dessa área, e aí eu venho depois, né, fazendo degradês, sombreados e variações de cores e tons dentro dessa área aí, sem perder, né, o limite, sem atravessar, por exemplo, o contorno, sem vazar, sem ter que ficar consertando e apagando. E aí você viu que eu demarquei então cada uma das áreas, né, o cabelo, a pele, o fundo e a flor, e agora eu venho em cada uma delas individualmente lapidando, fazendo os degradês, os volumes, e pulindo aquela sombra que antes eu tinha feito de lápis, e agora eu já tô passando, né, uma ferramenta que dá uma borradinha, dá uma esfumaçada, tipo um esfuminho mesmo, e alguns brushes, né, sintéticos ali do tablet, né, tipo pincel sintético e tal, que dá uma transição bem mais suave, simula aí como se fosse tinta óleo ou algo parecido. E você viu que eu já fiz os degradês, inclusive do cabelo, que eu comecei mais vermelhão, né, e fui puxando pro alaranjado, fazer uns iluminados de laranja, um ruivo bem laranjão assim, e dei uma corrigida na parte de baixo. Agora na parte de cima eu tô alterando algumas proporções, tanto do cabelo quanto daquela moldura, enfim, embaixo, para fazer os detalhes finais, a lapidação, o acabamento. E aí, por último, né, depois que eu terminar toda essa parte do concept, você vê que agora eu ainda tô lapidando algumas linhas, preparando o acabamento e tudo mais, e aí eu vou vir passando a limpo toda essa anatomia do desenho, todas as linhas, né? Eu vou criar um layer acima desses outros que eu tô trabalhando, deixar uma transparência do fundo e vir finalizando as linhas. É como se fosse uma arte final mesmo. Agora eu tô usando uma ferramenta que é um pincel duro, né? Uma ferramenta que faz uma linha sólida, que simula como se fosse a linha da própria tatuagem. E esse layer, além de servir, né, para eu fazer a apresentação final da arte com o acabamento da linha exata, simulação de como seria o resultado final na pele, também serve já de stencil. O mapa de linhas desse layer aí eu deixo ele separado, inclusive das linhas de bold que eu vou fazer mais na frente, né, as linhas mais grossas, eu deixo só as linhas finas separadas, e depois eu salvo e exporto para mandar para minha impressora de decalque. Então eu já tenho, no momento que eu já estou traçando e finalizando o desenho, eu já estou também fazendo o stencil, não preciso ter o trabalho duplicado, basta preservar esse mapa de linhas. Na divisão do rosto mesmo, você vê que essas linhas elas estão um pouquinho mais claras, porque é um outro layer com uma transparência, ele está com 30% de opacidade, e isso serve para simular o efeito da divisão, da simplificação, da geometrização do rosto que a gente faz, né, desse estilo que tem influência aí do neo tradicional, e vai ser traçado de sumi, o sumi mais claro aí, que é o sumi 5, que eu uso da Viper, e por isso ele fica mais clarinho, ele fica com um preto diluído, né, então ele fica com essa certa transparência, e eu estou simulando esse efeito nessa camada no digital. Mas também, como eu disse, quando eu vou mandar para o stencil, eu junto essas duas camadas, a da linha, né, fininha, que está em volta do desenho todo, e a das divisões do rosto, que aí eu tiro a opacidade da divisão do rosto, mando todo em preto para fazer o stencil na impressora. E aí, né, já essas divisões também servem para o meu stencil. Afinal, eu tenho que ter esse guia na hora de tatuar, não só para fazer as linhas do sumi, que é clarinho também, mas para eu saber onde termina e onde começa cada área de volume ali do rosto, para poder pigmentar, preencher, sombrear, fazendo esse mapa mesmo ali do relevo. E aí, terminando de fazer as linhas mais finas, agora eu tô passando limpo os pretos sólidos e os bolds, tudo junto, né? Com a mesma ferramenta, só com uma espessura de linha um pouquinho mais grossa. E aí é sempre legal enfatizar, né, que esse recurso é para destacar e hierarquizar algumas áreas. Então você vê que eu separo a silhueta do que tava na frente, por exemplo, a flor que vem pela frente do cabelo, pela frente da testa, então eu destaco ela. O próprio queixo ali no maxilar, eu destaco que vem protuberante sobre o pescoço, né? Os mechas de cabelo que estão abaixo do queixo também, sobre o pescoço e sobre o ombro. E aí eu vou hierarquizando para dizer, né, para o nosso olhar que vai interpretar a imagem, o que está na frente e o que está atrás, de acordo com esses recortes, dessas áreas de destaque. E também chama a atenção, né? Deixa a linha um pouco mais presente, o desenho com acabamento muito mais firme, né? E agora eu tô dando uma leve correção em cada uma dessas áreas, enfim, dando uma lapidada. E uma vez que eu termine todo esse processo, você vê aí, eu vou voltar na parte do fundo, na parte de sombra e de cor, porque esse desenho eu quis apresentar ele bem finalizadinho, né? Alguns eu deixo mais no concept, só para passar a ideia, e outros eu gosto de arte finalizar o mais próximo possível do acabamento preciso. Então eu tô dando uma boa limpada no que tava vazando ali, né? Que tinha aquela textura de lápis, então tem uma sujeira mesmo,
assim, de sombra e tal. Tô dando uma boa limpada na parte de fora, né? Deixando só a linha dura mesmo. E esfumaçando melhora a sombra pra tirar essa textura do lápis, pra tirar aquele acinzentado e deixar mais com a cara do que seria a cor final da tatuagem. E pra isso eu uso muito aquela ferramenta que eu falei de borrar e também o pincelzinho tipo de óleo mesmo, porque ele dá essas transições mais suaves. Você vê que, né, limpando mais um pouquinho, corrigindo alguns detalhes ali nas folhas, e de vez em quando, né, eu dou essa apagada no mapa de cores justamente para ver como que tá a sombra e aí ver o quanto que ela ainda tá poluída, enquanto eu tenho que limpar, porque antes o lápis ele tava mesclado, né, com a sombra, já que eu fiz tudo no esboço. Então realmente só vindo apagando, lapidando para deixar 100% sem nenhuma poluição desse layer de trás, só uma sombra bem mais limpinha, que seria como se fosse a sombra de base da tatuagem. E você vai lembrar, né, notar aí que a sombra ela não entra em todas as áreas, ela só entra onde é mais escuro e onde precisa dar uma leve escurecida sem interferir muito na cor, né? Porque onde tem mais sombra, inevitavelmente a cor vai ficar menos vibrante, com menos saturação. Então se eu quero fazer um volume, mas não quero perder saturação, eu faço direto na cor. Eu escolho uma cor mais escura, um tom mais escuro, e qualquer área que eu vou colocar mais sombras, você sabe que ela vai ficar mais acinzentada. Para isso a gente até usa alguns artifícios, às vezes joga uns tons mais frios na pele, tipo um lilás e tudo mais, para quebrar esse acinzentado da sombra e ficar uma sombra mais fria, em contraste com, né, alguns tons da pele mais quentes. Mas nesse caso aqui eu fiz muito com tom de pele mesmo, eu não quis trabalhar tanto com frios. E bom, esse é o resultado que tá finalizando aí. Por último eu tô jogando os branquinhos, os reflexos, que é sempre legal de jogar, e que na hora de tatuar eu vou deixar essas áreas ali em branco. Eu não vou, tipo, por exemplo, na bola da íris do olho ali que tem a linha, né, o branco atravessa, eu não posso traçar essa área inteira, eu tenho que deixar preservado ali onde eu vou atravessar com o branco. Então é isso, esse foi mais um Desenha e Fala. Esse é o resultado final aí da arte. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve no canal se você está chegando agora, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.